Para a apresentação da mesa redonda, que tem como tema Proposta do Setor de Incorporação para o próximo governo, convidamos como debatedores Flávio Amari, presidente do Secov São Paulo, José Romeu Ferraz Neto, presidente do Sinduscom São Paulo, e José Carlos Martins, presidente da CEBIC. Com a palavra, o facilitador desta mesa redonda, Luiz Antônio França, presidente da Abrainc. Queria agradecer aqui a todos, ao Zé Carlos, ao Flávio e ao Zé Romeu, por estarem participando junto com a gente desse momento do nosso Incorpora. Eu acho que é fundamental todas as entidades estarem juntas, alinhadas, como a gente sempre tem trabalhado. Então, para nós é um grande prazer também contar com vocês aqui, podendo discutir um pouquinho com a visão de cada um sobre o mercado imobiliário. Nós temos pouco tempo, porque a gente ainda tem 2 painéis bastante importantes. Então, eu vou começar aqui a primeira pergunta, se o Zé Carlos me permitir. Zé Carlos, como é que você avalia o atual momento do Brasil e quais são as suas expectativas? Eu sei que o tema é amplo, você sabe muito bem falar sobre isso, eu só vou pedir que a gente fique dentro de 5 minutos. Obrigado, Zé. Bom dia a todos, parabéns, França, estou olhando aqui, casa cheia, né, muito prestigiado, parabéns a todos aqui da Abrainc. Eu queria dizer o seguinte, segurança jurídica. Resumindo, o presidente Diogo acabou de sair, mas vamos lá. Ninguém vai crescer 3% com 15% de investimento sobre o PIB. Não existe recursos no setor público, tem que vir do setor privado. E o privado só virá com segurança jurídica. Então, a magnitude do problema é muito maior do que seria em qualquer outra época da nossa vida. Estamos saindo de um ajuste macroeconômico violentíssimo e só tem um jeito de sair dele com sucesso, que é através do investimento. E segurança jurídica é básica. O que nós temos trabalhado? Fizemos aquele evento com os presidenciáveis, vocês estiveram lá, conversamos com os 6 principais no debate. O que nós levamos a eles? Independente de quem seja o novo presidente, nós temos que ter uma pauta, nós temos que ter uma agenda clara do que se precisa. E aí eu vou colocar distrato, eu vou colocar licenciamento ambiental, eu quero colocar o apagão das canetas, um absurdo, o que hoje o gestor público está sujeito para não liberar, é absurdo, ministro Baldi, sei que o senhor trabalhou bastante nisso, mas, por exemplo, tem que colocar numa lei que um funcionário público, como toma decisão hoje, se no futuro mudar o entendimento, ele não pode ser incriminado porque ele decidiu hoje dentro de um outro cenário. É uma coisa tão óbvia que é terrível de você ter que colocar numa lei, mas foi colocado e ainda por cima foi vetado. Ou seja, são coisas que são só Brasil mesmo. Tem licenciamento ambiental, afinal de contas, temos uma gama aí de uns 10, 15 itens. O Brasil não vai ter jeito se nós não cuidarmos da segurança jurídica. Segurança jurídica é hoje tudo. A gente tem que mostrar à população que ela paga por isso. O risco é pago, o risco não sai de graça. E quando você tem isso, ou tem o risco de custar mais caro, ou você tem o risco de não conseguir chegar naquele produto final. França, não vejo, e como CEBIC, nós temos trabalhado em toda amplitude em cima disso. Mas aí entra um lado que eu acho, e é isso que eu gostaria de dar como mensagem, que é o seguinte, temos que aproveitar esse momento. Não é qualquer um. Qualquer um que entrar, ele tem que entender que ele não terá sucesso em seu governo se não estiver lastreado em cima do investimento, em cima da construção civil. Ele não vai ter jeito, vai ter que fazer reformas duras que vão demorar, política, tributária, uma série de reformas. E ele, para ter esta trégua, precisa do investimento. E para ter investimento, precisa do setor privado. Para ter investimento do setor privado, precisa da segurança jurídica. Então, eu vejo um problema enorme, mas, no entanto, uma enorme de uma oportunidade, quem sabe, de nós resolvermos problemas históricos como algum distrato. Estou lidando com esse assunto há 3 anos. Não tem cabimento que um assunto desse tamanho, tão óbvio como é esse, a gente continue patinando em cima desse troço. Não é possível. Imagine-se que este período
pós-eleição, até o final do ano, será um período muito fértil, muito, vamos dizer, apropriado para nós discutirmos esses problemas. Tem um que eu vou dizer para vocês, quem trabalha, por exemplo, com faixa 1, o faixa 1,5 também, em muitos locais viabiliza, que são os imóveis até R$100 mil. Você assinou o contrato, você fez venda com 1% de regime especial tributário do RET. A partir de 1º de janeiro, vai passar para lucro presumido de 6% ou lucro real, conforme o porte da empresa. Ou seja, vai custar 5% a mais a partir de 1º de janeiro, uma coisa que eu já vendi, que é a fatura que eu vou ter a partir do ano que vem. Quem consegue conviver, né, com um mundo desse tamanho, também sei aqui que o ministro Baldi é o grande defensor desse assunto. Se Deus quiser, né, ministro, nós vamos conseguir até o final do ano, apesar do Rachid, né? Mas, então, o que eu queria insistir é isso. Não tem... apesar do Rachid. O que eu quero dizer a todos vocês é o seguinte. Como todos aqui na mesa, temos certeza absoluta que o futuro nos é muito proveitoso. Nós temos certeza que o futuro será azul, né? Vamos dizer assim, como o fundo do palco aqui. Mas nós precisamos trabalhar muito fortemente nesse instante. E, para isso, a palavra básica na qual eu encerro aqui é união. União, porque o inimigo é forte. O inimigo é articulado. O inimigo usa muito, que foi o caso agora, nada contra a Santa Casa, pelo amor de Deus, mas não tem cabimento. Pense em uma coisa. Eu vou dar um financiamento de alguém que entrou num buraco de 27 bilhões, não é R$50 mil, é 27 bilhões. Por quê? Porque tem uma operação deficitária. Tem uma operação deficitária. Aí eu vou dar 27 bilhões de financiamento para alguém. Agora, então, a partir de hoje, ele vai ter que ter uma gestão mais eficiente para não ser deficitário e ainda pagar o financiamento que ele fez. Só que ninguém cobrou melhora de gestão. Isso não entrou na pauta. Agora eu vou dar como garantia o Fundo Nacional de Saúde. Ah, maravilha. Eu quero saber, na hora que faltar dinheiro para qualquer desse lugar, qual é o juiz que mantém a garantia da vinculação para isso aí. Mas esses assuntos, França, é para a semana toda. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço a você e toda a Branque. Zé, eu que agradeço. Eu que agradeço as suas palavras. A gente já se conhece há mais de 2 décadas, no mínimo, né? E você realmente fez um grande resumo, e você é uma das pessoas que está em Brasília, convivendo com todo mundo, em todos os escalões. Então, tudo que você falou, eu tenho certeza que é realmente o caminho certo e as nossas necessidades. Obrigado, Zé. Flávio, obrigado por ter vindo. Secov, grande parceiro aqui em São Paulo nosso, a gente tem o grande prazer de ter o Flávio aqui com a gente. E tem um assunto que já foi falado várias vezes, mas que a gente tem trabalhado muito. Eu gostaria que o Flávio dissertasse um pouquinho sobre a relação sobre o problema dos extratos. Eu não vou ampliar mais a pergunta, que ela está muito longa, senão eu vou te dar a resposta. Então, falar sobre os extratos, se você puder ajudar a gente. Bom dia, França. Bom dia, França. Zé Carlos, Zé Romeu. Parabéns para a Brainc, todas as pessoas, autoridades, ministro Baldi, presidente Nelson, amigos. Eu acredito que o distrato é um tema para a gente debater bastante. Eu diria que é o mais importante que a gente está trabalhando hoje. E eu, na verdade, lembro, Zé, você falou de 2 anos ou 3, eu me lembro já em 2007, trabalhando nesse tema, discutindo o PL 3057, que era de loteamento, e tinha o capítulo de distrato, e eu passei horas no STJ com o ministro Herman Benjamin, discutindo as cláusulas do distrato. Então, é um assunto que o setor, vocês podem perceber, e não sou eu, é o setor, a gente trabalha, todos nós trabalhamos nesse tema, e é um tema muito importante para todos nós, e sem a solução desse tema nós não vamos crescer. Embora exista uma correlação muito forte entre o crescimento da economia e a indústria imobiliária, a gente percebe todas as vezes em que a gente teve um crescimento do PIB, a gente demora um pouquinho, nós temos um delay a nossa indústria, para a gente engatar a marcha e voltar a crescer, mas toda vez que a gente tem um crescimento econômico, a gente volta a ter a aceleração da atividade imobiliária. E a gente percebe com as previsões em que a gente vê hoje, otimistas até, e eu também sou otimista, aliás, não pode ter ninguém no mercado, na indústria imobiliária, que não tem
tenha otimismo, porque senão precisa mudar de ramo, porque a gente vive num ciclo de tão longo prazo e é importante o otimismo na nossa veia, no nosso sangue, e a relação também tem com ações macro e microeconômicas. Quando a gente olha as ações positivas, e que foram citadas aqui anteriormente do governo Temer, em várias reformas que foram aprovadas, e ações até pequenas, pode ser, como algumas decisões do Ministério das Cidades ou da Caixa Econômica Federal, recentes até do Conselho Monetário Nacional, em que nós participamos. Ou seja, as coisas não caem de graça, a gente trabalha. As entidades tiveram inúmeras reuniões com o Nelson, com o ministro Baldi, enfim, com vários ministros, né, Zé Carlos? A gente teve encontros para a gente poder ter essas ações microeconômicas. A gente precisa preparar o terreno e o Distrato é o principal deles, eu diria, no nosso setor. Muito importante a gente ter essa visão macro, e que eu diria que a próxima é a reforma da Previdência, porque sem um comprometimento fiscal, sem a previsibilidade, a gente não vai conseguir ter o crescimento econômico e a confiança restabelecida para que voltem os compradores a assinarem os cheques e os investidores voltarem a produzir imóveis. Ou seja, é importante que a gente tenha um governador, um presidente eleito que tenha essa visão importante do comprometimento fiscal, da previsibilidade. O radicalismo, o extremismo não vai levar a gente para o nosso sucesso econômico, que é o que a gente precisa hoje para gerar emprego. Como os 25% que foi colocado aqui da importância que tem a nossa indústria na atividade econômica, e eu diria que é o mais importante para gerar os 13 milhões que apareceu aqui na tela com vários indicadores do Diogo, 13 milhões de desempregados hoje, que são pessoas que não consomem, que não têm capacidade de investimento, de compra e de vontade de assinar o cheque e comprar os nossos imóveis. Então, é muito importante que a gente busque essa solução, entre vários outros temas. Eu citaria, como você colocou, França, o Distrato, e peço e aproveito pedir mais apoio para vocês. O Baldi, ele estava envolvido desde sempre nesse processo, mas é importante também no Senado isso, e eu acredito que logo após as eleições ele volte na pauta, pelo menos é isso que a gente tem ouvido e conversado com os senadores, e outros temas também, como o Zé Carlos falou do licenciamento ambiental, que é muito importante para destravar as aprovações, segurança jurídica para que a gente possa ter segurança mesmo em produzir, aprovar, vender, e que ele não vai ser questionado lá na frente. O próprio funding que você colocou, França, no início das suas palavras. Ou seja, a gente tem alguns assuntos microeconômicos também que são muito importantes para o nosso setor. Mas, além de tudo isso, é o que eu disse no comecinho, a gente precisa ter otimismo e a gente precisa ter a confiança restabelecida em todo o nosso cenário nacional. E a eleição faz parte disso. Talvez, como o Diogo colocou, eu não sou eu sou otimista, mas eu tenho um pouco de preocupação, conforme ele colocou, de qualquer um que sentar naquela cadeira vai fazer algumas coisas. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso e tenho também a preocupação. Por isso que é importante a gente, em meus últimos 30 segundos, aproveitar, na verdade, esse período em que a gente tem de 3 semanas, para que a gente busque apoiar candidatos que tenham a livre iniciativa, que defendam o mercado, que tenham comprometimento com a economia, que entendam da necessidade de um ajuste fiscal para a retomada econômica no Brasil. Obviamente, com ética, respeitando a meritocracia, o enxugamento do Estado, enfim, são vários temas que são muito importantes. Mais 2 segundos para agradecer a todos vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, França. A gente que agradece as suas palavras, acho que foi muito lúcido, esclarecedor, todos os pontos que você tocou, e vamos continuar trabalhando juntos em toda essa agenda tão importante. Agora eu gostaria de passar para o Zé Romeu, do Sinduscom, outro grande parceiro nosso aqui em São Paulo. É muito importante tê-lo aqui. Zé Romeu, sobrou agora um assunto importantíssimo, que já foi citado várias vezes aqui, o Minha Casa e Minha Vida. Qual é a sua opinião com relação ao programa Minha Casa e Minha Vida? Bom dia, França. Obrigado pelo convite. Flávio, Zé Carlos, ministro Baldi, presidente Nelson, demais companheiros. França, você me deixou o lado bom aí, né? Porque o Minha Casa e Minha Vida é um assunto extremamente importante para o nosso setor, para o país, para a nossa economia, e um programa vitorioso.
Temos aí, desde criado em 2009, tivemos lá no Sinduscom já quase 20 anos aí a oportunidade de estar discutindo os embriões que foi depois esse programa do Minha Casa Minha Vida. E temos aí, depois de 9 anos, né, de criação, 5.300.000 unidades entregues, aí um investimento de 484 bilhões de reais. Então, realmente, um programa que teve um resultado bastante grande nesse período todo. Ele gerou, nas épocas em que mais houve produção de imóveis, 1.300.000 trabalhos diretos e indiretos, quer dizer, representativo aí para diminuir esses 13 milhões. Porém, temos aí algumas preocupações nesse médio prazo, vamos dizer assim, muito em função do que virá a acontecer. A primeira delas é essa discussão que está havendo da correção do valor do fundo de garantia. Temos ouvido falar alguns candidatos aí falando em fazer por juros de mercado, mais a inflação. Quer dizer, ou seja, esse é um dinheiro carimbado para fazer uma produção de unidades. Eu acho que isso é fundamental manter isso, assim como a gente tem visto, como o próprio Zé Carlos acho que falou, aí uma vontade de usar o recurso também para financiar santas casas e outros vários que a gente tem ouvido. Esse dinheiro ele tem que ser carimbado para habitação até o momento em que a nossa economia ela estiver estabilizada e nós tivermos uma taxa de inflação e juros de primeiro mundo, né? Quer dizer, aí, a partir daí, vão gerar também as outras formas de financiamento, vão estar bastante já implementadas, aí a gente pode pensar em alguma coisa desse tipo. Acreditamos que o programa Minha Casa Minha Vida é tão importante que ele deveria virar um programa de governo, onde tivesse dotação perene para esse programa. Eu acho que é um programa vitorioso e que qualquer que seja o presidente, assim como ele vai ter que atacar a Previdência, ele vai ter que implementar o Minha Casa Minha Vida. Zé, obrigado. Acho que você foi... Todo mundo falou da Minha Casa Minha Vida, mas você foi muito lúcido, claro e objetivo com as necessidades que nós temos para manter esse programa que é tão importante em pé. Então, te agradeço a sua explanação. Nós vamos acabar aqui esse painel. Queria mais uma vez agradecer ao Zé Carlos, o Flávio, o Zé Romeu. E para a gente é um prazer a gente saber que esse discurso aqui não foi combinado e o alinhamento que as entidades têm com relação às necessidades, tanto as necessidades que quando nós falamos de economia no Brasil, também quanto as necessidades específicas do setor. Então, para a gente é um prazer estar com vocês aqui na mesa e continuar trabalhando juntos. Obrigado a todos.